né? Agora, qual é o grande problema da análise empírica? Quer dizer, primeiro, eu só posso rejeitar uma hipótese. Nunca posso dizer que algo foi demonstrado, né? Segundo, existem falsas correlações, né? Correlação não existe, ou falsas causalidades. Correlação não implica causalidade. Aí você tem em vermelho o gasto americano em ciência, espaço, tecnologia, e em preto os suicídios por enforcamento, estrangulação e sufocação. Andam juntinhos, né? E aí, né? Vocês acham que tem alguma causalidade aqui, né? Gasta mais de ciência, aumenta suicídio por afogamento? Esse aqui é o outro, é o número de pessoas que afogaram numa piscina e o número de filmes que Nicolas Cage desapareceu. Aqui eu tenho certeza que tem causalidade, né? Se vocês assistiram o filme do Nicolas Cage, você tem, olha, certamente... Meu irmão querido, vamos lá. O Samuel pediu para eu inserir esses dois slides, eu não vou passar eles aqui, uma historinha, né? Que é os dois lados da história, né? Agora uma história trágica. Ignaz Semmelweis é um húngaro que estudou medicina em Viena, começo do século XIX. Era obstetra. Ele acabou se tornando residente-chefe de um hospital. E naquela época tinha muito infanticídio, né? Muitas famílias pobres matavam os filhos. Então vários governos na Europa criaram maternidades gratuitas para fornecer partos. Ele trabalhava numa delas. E ele observou que numa clínica, são duas clínicas perto, numa delas, a mortalidade infantil dos recém-nascidos, 10%, 12%, 10%, 12%. Na outra, 4% ou menos. Ele ficou... E as pessoas sabiam disso. Então, como essa clínica ficava lotada, o que as mães faziam? Elas forçavam o parto na rua, perto dessa clínica, porque aí a clínica era obrigada a atendê-las. Então as mães sabiam disso. Eu quero ir para a clínica onde a mortalidade é menor. E o que o Semmelweis faz? Ele faz o que a gente faz hoje de ciência, né? Os diversos ramos da ciência, com todas as matizes do que é ciência. Ciência não é verdade, tá? Só para não criar falsas polêmicas de saída. Ele foi analisar e comparar as duas clínicas e verificar se tinha alguma diferença relevante entre elas. Fazer um estudo de controle. Não achou nenhuma diferença relevante. Nas técnicas, nos procedimentos, nos aparelhos, nada. Tinha uma diferença só que ele achou. A primeira clínica com maior mortalidade funcionava também como uma escola de medicina, tinha alunos. A segunda eram só parteiras, com menor mortalidade. E aí um dia, um cirurgião-chefe dessa primeira se cortou ao fazer... Os estudantes de medicina, antes e agora ainda, aprendem muito em patologia, né? Mexendo com cadáveres, peças, né? Assim, você aprende a fazer cirurgia. Agora está tendo isso artificial. Se cortou na patologia, lavou a mão, voltou. Ele morreu semanas depois com o mesmo sintoma das crianças que morriam nas clínicas. E o Semmelweis teve a tese. Falou assim, não, o problema é a patologia. Os alunos estão manipulando cadáveres, eles lavam a mão com água, sobem para fazer um parto, e isso infecta as mães e mata a criança. E ele propõe uma solução para higienizar as mãos. E, de fato, a tecnologia que ele propõe é adotada por um novo diretor durante alguns anos. E a mortalidade cai de 10%, 12% para menos de 2%. A comunidade médica não aceitou. Não tem explicação. Que maluquice é essa? Você explicou como é que aconteceu? Você só achou um fato? Você está errado. Você está errado, não é possível. E voltaram aos procedimentos antigos. Ele acabou indo embora da Áustria, acabou enlouquecendo, morreu num sanatório, provavelmente vítima de uma surra que tomou dos guardas, né? A história é verdadeira, tá? Quantas crianças morreram porque os médicos não viram Semmelweis durante décadas? Até surgir o Louis Pasteur, né? Hoje o que a gente faz é o básico que ele ensinou em 1830 e 40. O que a análise aplicada faz em economia? Ela procura reproduzir esse tipo de técnica. Essencialmente o que nós procuramos fazer em economia é esse tipo de técnica, né? O que é a análise aplicada? Eu pego daquela imensa linguagem, conjunto de proposições lógicas formais, jogos competitivos, não competitivos, racionalidade limitada, não limitada, convexo, não convexo, escolhe o modelo, assimetria de informação, incerteza endógena, não incerteza endógena, monta o seu modelo. Você tem uma conjectura sobre o mundo.
Eu acho que este fenômeno específico é explicado por esta razão. Constrói o argumento teoricamente preciso. Tem que ser falseável, tá? Tem que poder ser rejeitado. Tudo vale não ajuda. Né? Tem que poder ser rejeitado pelos dados. Princípio básico da estatística. Qual o seu H1? E faz uma estratégia de identificação empírica. A pergunta que virou a norma em qualquer seminário de economia. Qual é a sua estratégia de identificação? Como é que você pode afirmar o que você afirma? Como é que você fez a estratégia de identificação dos dados? Eu vou dar alguns exemplos muito bacanas, que talvez ajudem. Aqui. E o objetivo é testar se o modelo é ou não rejeitado pelos dados. Se ele for rejeitado, dançou. Vamos embora. Rua. Não foi rejeitado? Bacana. Fica na prateleira até que um dia vai ser rejeitado. É a melhor explicação possível que a gente tem. Será que o problema desse fenômeno que eu estou observando é a simetria de informação? É racionalidade limitada? É um comportamento não cooperativo, não competitivo? O que será? Algumas vezes esses debates na economia a gente consegue avançar bem. Por exemplo, todo o debate do Heckman com Alan Kruger nos anos 2000 sobre qual é a fase mais fundamental da educação para a vida dos adultos depois. Havia uma controvérsia, o que é ensino fundamental, mais para o médio, e o Heckman convenceu todos nós de que é a primeira infância, 0 a 7 anos, que é onde você tem o maior impacto no desenvolvimento cognitivo, e depois, mais tarde, é o não cognitivo, é o socioemocional que você desenvolve mais. Isso tem impacto na vida dos adultos, isso lança as grandes bases de dados, 50 anos, você acompanha as pessoas, né? As bases de dados imensas, você acompanha as famílias, quais são os fatores mais correlacionados. Outros não, outros têm uma zona cinzenta imensa. A gente sabe que em algumas circunstâncias a expansão fiscal pode ser positiva para a atividade, em algumas circunstâncias a expansão fiscal pode ser negativa, pelo impacto sobre o prêmio de risco, estrutura da dívida, sustentabilidade, e tem uma fronteira do meio do caminho que a gente não sabe. E nesses casos aqui a expansão fiscal é boa ou ruim? Não sei, depende do dado, tem uma controvérsia. Na crise de 2008 teve uma controvérsia entre Krugman e o Lucas, é mais para cá, mais para lá. A evidência empírica não é suficiente para dirimir a controvérsia, é da vida. Às vezes pode funcionar, às vezes ela ajuda, às vezes não. A estratégia de identificação é a grande pergunta. E essa é a grande contribuição, sobretudo, do Heckman. Né? O Heckman é o grande econometrista do século XX. Ele nos ensinou toda a dificuldade que você tem em definir e construir uma estratégia de identificação, né? Para selecionar as evidências. Né? Como é que eu vou distinguir entre uma simples correlação, aquelas coisas que aconteceram simultaneamente por umas circunstâncias, ou teve uma terceira causa, que eu não estou vendo, ou causalidade. Né? Como é que eu vou usar a estatística para tentar saber algum tipo de chance, algum tipo de... Né? Para poder ordenar pelo menos as conjecturas. Eu não teria uma crença a princípio se o mundo é mais para cá ou para lá. O mundo pode ser mais competitivo, menos competitivo, o mercado pode ser mais eficiente, menos eficiente, pode funcionar aqui, pode não funcionar lá. Como é que eu testo? Para isso eu preciso ter modelos com implicações claras de serem testados. Não basta rodar regressão. Não basta isso. Ou você tem um modelo para ser testado, para poder ser rejeitado, ou você não tem como tirar a conclusão. Pura e simplesmente.